Ils sont de tout pays et de toute nation, chrétiens, juifs, bouddhistes, musulmans sans religion. Ils ont chacun leurs idées politiques, les uns aiment la techno, les autres le classique. Promulguant l'unité dans la diversité, ils forment une authentique fraternité. Mais qui sont-ils ? Penseurs libres plutôt que libres penseurs, ils cultivent en eux l'intelligence du cœur. Ils sont très humanistes et font de l'être humain le cœur de leur philosophie au quotidien. Cherchant la vérité au-delà des croyances, ils mènent une quête de connaissances. Mais qui sont-ils ? Spiritualistes sans être religieux, ils ont une approche ésotérique de Dieu. Ils ne voient pas en lui un être surnaturel, mais une conscience, une énergie universelle. Leur enseignement n'est en rien dogmatique. On dit de lui qu'il est profondément mystique. Mais qui sont-ils ? Mais qui sont-ils ? Ils ne croient ni au paradis ni à l'enfer, pas plus qu'aux démons, au diable, à Lucifer. Recherchant le vrai sens de l'existence, ils accordent peu d'importance aux apparences. Ils savent le pourquoi et le comment des choses, mais aussi ce qui fait la beauté des roses. Mais qui sont-ils ? Mais qui sont-ils ? Envisageant la mort comme une transition, la plupart adhèrent à la réincarnation. Ils maîtrisent l'art de la méditation et connaissent les arcanes de l'initiation. Ils aiment s'harmoniser avec la nature et se ressourcer à ce qu'elle a de plus pur. Mais qui sont-ils ? Prenant soin de leur âme autant que de leur corps, ils font de la sagesse le plus beau des trésors. Ils pensent qu'il y a la vie au-delà de la terre et que d'autres humanités peuplent l'univers. Beaucoup ont vu Avatar, mais aussi Shoah. Ils savent que l'avenir est une question de choix. Mais qui sont-ils ? Mais qui sont-ils ? Le monde ne va pas bien, mais ils gardent l'espoir de le rendre meilleur et d'embellir l'histoire. Écrivains, savants, artistes et musiciens, en toute époque et en tout lieu les ont rejoints. Ils ont pour devise la plus large tolérance, ajoutant dans la plus stricte indépendance. Mais qui sont-ils ? Mais qui sont-ils ? Dan Brown leur rend hommage dans le symbole perdu, mais il semble ignorer qu'ils n'ont pas disparu. Formant jadis une société secrète, ils ont désormais leur site sur Internet. Uma boa noite a todos. Meu nome é aos amigas e amigos. Meu nome é Leonardo e antes de começar eu gostaria de propor aí uma evocação para o início da nossa live. Evoca o Deus de nossos corações, o Deus de nossa compreensão, para que Ele possa iluminar-nos nesse momento de partilha de conhecimento, para que possa tocar os corações de todos sobre a Terra, para que possamos transformar o mundo para o ideal da Ordem Rosa Cruz. Hoje nós vamos estar falando sobre um dos manifestos Rosa Cruzes, o Apellatio. O Apellatio, ele vem depois de alguns séculos dos 3 primeiros manifestos que surgiram no século XVII. O primeiro manifesto foi o Fama Fraternitatis, que anuncia a ordem, o Confessio Rosa Cruz e as Núpcias Alquímicas de Christian Rosancroix. E depois de algum tempo, a Ordem Rosa Cruz ela solta uma sequência de apelates, de manifestos, dos quais nós vamos estar falando sobre um deles hoje. Eu peço que as pessoas que tiverem perguntas, comentários, que coloquem no chat e no final da nossa apresentação nós vamos estar falando, comentando e respondendo as perguntas. Boa noite, fratres e sorores. Eu sou Antônio Carlos. No século XXI, a Ordem Rosa Cruz Amor que lançou outros 3 manifestos. O Positio Fraternitatis, em 2010, o Apellatio Fraternitatis, em 2014, 400 anos depois do Fama Fraternitatis, e as novas Bodas Alquímicas de Christian Rosancroix, em 2016. Apellatio, em latim,
tem o significado de apelo, chamado. Hoje vamos fazer um chamado à espiritualidade. Bom, o Appelatio Rosa Cruz, um chamado à espiritualidade. A crise que se propaga em muitos países não é unicamente social, econômica e financeira. Estas são as consequências de uma crise de civilização, no sentido global do termo. Em outras palavras, é a humanidade como tal que está em crise. Mas crise do quê? Pensamos que a humanidade está em crise de espiritualidade. Em nosso entender, essa situação tem duas causas principais. A primeira causa, as grandes religiões estabelecidas há vários séculos não respondem mais às questões existenciais formuladas pelos homens e mulheres de nossa época. Suas doutrinas, assim como sua moral, não estão mais adaptadas, o que explica o porquê de serem cada vez mais abandonadas, criando com isso um grande vazio espiritual. Isso quer dizer que as religiões atuais não têm futuro? Antes de responder essa questão, devemos lembrar que nós respeitamos a todas as religiões naquilo que elas têm de mais nobre e oferecem aos seus fiéis para que vivam sua fé no cotidiano. Contudo, as consciências e as mentalidades evoluíram muito desde a aparição delas, de modo que os seus credos aparecem superados aos olhos de muitíssimas pessoas, sobretudo dos jovens. Não tendo sabido, podido ou querido atualizar seus ensinamentos, acreditamos que elas correm o sério risco de desaparecer a médio prazo. Segunda causa da crise de espiritualidade, nos países ditos desenvolvidos, a sociedade se tornou cada vez mais materialista, no sentido de que incita as pessoas a procurar o bem-estar através das possessões materiais e do consumo desenfreado. Essa tendência aumentou consideravelmente o poder do dinheiro e perverteu seu uso. Todos necessitamos deles para que obtenhamos aquilo que é necessário para o nosso bem-estar material e para satisfazer os prazeres legítimos que a existência pode oferecer. Porém, com o tempo, ele adquiriu importância excessiva, a ponto de condicionar e reger praticamente todos os setores da atividade humana. Infelizmente, sacrificam-se diariamente nos altares do dinheiro os valores éticos mais elementares, a honestidade, a integridade, a equidade, a solidariedade, etc. De modo que ele constitui, mais do que nunca, um vetor da degradação. Pelo que acabou de dizer, os Rosa Cruzes são partidários do voto de pobreza e acham que a riqueza material é incompatível com a espiritualidade? Desde que o ser humano apareceu sobre a Terra, ele sempre buscou melhorar suas condições de vida e ser feliz. Essa tendência faz parte da sua natureza profunda e se inscreve nesse processo a que chamamos evolução. Isso não quer dizer que o objetivo da existência seja se tornar rico, mas não é natural, nem tampouco normal, aspirar a ser pobre. Além disso, o fato de estar desprovido material ou financeiramente não faz do indivíduo alguém melhor no plano humano, e não é um critério de elevação espiritual, assim como também não o é o fato de ser rico. A felicidade e o que os seres humanos aspiram mais ou menos conscientemente reside num equilíbrio entre o material e o espiritual, e não na exclusão de um em relação ao outro. Eis a razão pela qual todo indivíduo que se consagra unicamente à espiritualidade, a ponto de se privar dos prazeres legítimos da vida, não pode ser feliz. O mesmo pode-se dizer daquele que faz das possessões materiais um único fundamento de seu bem-estar. Nesse particular, todos conhecem o adágio que diz: o dinheiro não traz felicidade, ainda que contribua efetivamente para ela.
se admitirmos que o ser humano não se limita a um corpo material, mantido em vida por um conjunto de processos físico-químicos, mas que possui também uma alma, compreenderemos facilmente que ele também necessita, de certa forma, de nutrição, a espiritualidade. Mas o que é espiritualidade? A espiritualidade transcende a religiosidade. Em outras palavras, ela não se limita a crer em Deus e a seguir um credo religioso, por mais respeitável que ele seja. Ela consiste antes em buscar o sentido profundo da existência e a despertar gradualmente aquilo que há de melhor em nós mesmos. Ora, essa busca de sentido e de aperfeiçoamento está cruelmente ausente dos nossos dias, de onde o estado caótico do mundo e o marasmo em que ele está mergulhado há várias décadas. A maioria das pessoas tem um sentimento de se encontrar num túnel escuro cujo final ninguém distingue, nem mesmo aqueles e aquelas que dirigem e governam essas nações. Além disso, elas não têm consciência de que a luz que esperam ver despontar só pode vir delas mesmas, e não de uma causa que lhes seja exterior. Isso nos reconduz à espiritualidade e à necessidade de buscar, em outra parte, que não a materialidade, as soluções para os problemas que se apresentam à humanidade. Mas talvez você faça parte dos que não admitem a existência da alma, o que é naturalmente seu direito. Nesse caso, e se você nos permitir, deixe-nos propor-lhes as seguintes perguntas e dê a si mesmo um tempo para respondê-las por si. A que você atribui aquilo que se chama comumente de voz da consciência? Como você explica a aptidão do ser humano em demonstrar, entre outras virtudes, a benevolência, a generosidade, a compaixão e o amor? Você realmente acha que as mais belas obras de arte, sejam na pintura, na escultura, na música ou qualquer outra, se originam unicamente na mente daqueles e daquelas que as criam? Como você explica que milhões de homens e mulheres ao redor do mundo tenham experimentado a morte clínica e voltado à vida com a lembrança daquilo que viram e escutaram, naquilo que se chama correntemente de além? Você acha mesmo que, se a existência da alma fosse uma quimera, os maiores pensadores e filósofos que a humanidade conheceu e teriam admitido como uma evidência? E o que dizer agora sobre Deus? Durante séculos, aqueles que creem viram nele um ser antropomórfico, localizado em alguma parte dos céus, presidindo o destino de todos os seres humanos. Preocupados em agradá-lo, a fim de obter seus favores, eles seguiram e ainda seguem os preceitos pregados pelas religiões, as quais se apoiam tanto em seus livros sagrados. No entanto, pelas evidências, crer em Deus e se conformar a um credo que se diz inspirado por ele não basta para ser feliz. Caso contrário, os bilhões de fiéis que vivem no mundo seriam felizes, excluindo os ateus. Ora, este não é o caso. Isso quer dizer que a felicidade a que todo ser humano aspira se situa além das crenças religiosas? Ela reside de fato na espiritualidade, no sentido que demos anteriormente a esse termo. Antes de lhe darmos o nosso conceito de Deus, permita-nos dizer por que acreditamos que ele existe e por que o ateísmo,
ainda que respeitável por si, é um erro de julgamento. Seja você alguém que crê ou não, ninguém pode negar a existência do universo. Ora, do ponto de vista racional, ele é necessariamente o efeito de uma causa criadora. E uma vez que ele é regido por leis que assombram os próprios cientistas, isto quer dizer que esta causa é muito inteligente. Logo, por que não compará-la a Deus e ver nele a inteligência absoluta e impessoal que está na origem da criação? Afinal, Deus existe ou não? A verdadeira questão que se pode e se deve formular a respeito de Deus não seria, portanto, saber se ele existe ou não, mas saber em que medida ele intervém na vida dos seres humanos. Em nosso entender, ele o faz na medida do respeito que concebemos às leis através das quais ele se manifesta no universo, na natureza e no próprio ser humano. Isso pressupõe estudá-las, que é aquilo que os Rosacruzes sempre se consagram. Você notará que essa abordagem de Deus e do papel que ele desempenha em nossa existência tem uma conotação anticientífica do que religiosa. A Rosa Cruz Amor, além disso, jamais se opôs à ciência, exatamente o contrário. Mais do que nunca, é chegado o tempo de se passar das crenças religiosas à espiritualidade, ou seja, de substituir definitivamente a crença exclusiva em Deus pelo conhecimento das leis divinas, no sentido de leis universais, naturais e espirituais. É nesse conhecimento e na sabedoria que dele resulta que se situa o bem-estar que todos procuramos, inclusive o bem-estar material. E você, é uma alma vivente? Dê à sua vida uma orientação espiritualista. Em outras palavras, não seja apenas um ser vivo, seja uma alma vivente. Talvez você esteja se perguntando o que achamos da laicidade. Enquanto as religiões clássicas ou modernas, ocidentais ou orientais, se fundarem sobre dogmas e se estruturarem de acordo com sistemas autocráticos, acreditamos que a laicidade será uma necessidade absoluta, a fim de preservar a sociedade de todo desvio teocrático. Entretanto, esperamos que chegue o tempo em que a espiritualidade, enquanto busca de conhecimento e de sabedoria, fará parte dos costumes e condicionará a vida cidadã. Logo, a política será una com a filosofia e será, portanto, inspirada pelo amor pela sabedoria, como foi no apogeu da civilização grega. Esse é o resumo do apelatio da parte a que se refere o chamado à espiritualidade. Vou registrar aqui alguns comentários, né, colocados aqui na nossa página no Face, né? A presença aqui do José Antônio, mestre auxiliar do capítulo de Jundiaí, que está utilizando aí o Face da esposa. Também do Pronaus de Casa Branca, o José Carlos Russin Júnior. Temos aí a presença do Rafael, do Barbosa, Do Belcorso, do Zeni, Grande Soro, Marco Henrique Caldas, Grande Gerson, Paz Profunda, Rosália, nossa grande amiga, Valéria,
Queca. O pessoal está em peso aí. Ana Maria, Mariana, saudades de vocês. Paulo, grande Paulo, Adiloveira, nosso grande amigo. Lourdes, lá de Guarulhos. Nossa, o pessoal tá todo aí. Que legal. Que legal. Edeni. Nossa grande sogra, Ana, Elizabeth. Nossa, maravilha. Neuza. Grande Paulo, nosso parceiro aí nas nossas lives. A Gleide coloca, né, que a falta de espiritualidade também é uma grande pandemia que assola a humanidade, né? Talvez produzindo tantas mortes quanto, né, à medida aí que torna o homem cada vez menos solidário, né? Ivone, minha parceira de poucos anos, 50 e poucos anos. Marão. Nós estamos retomando o Instituto Conduzir, viu, Ana? Várias novidades para chegar por aí, né? Esses manifestos que a Ordem Rosa Cruz solta, né, mais recentemente, eles posicionam a Ordem Rosa Cruz, né, nessa crise da humanidade, né, as questões que mais pesam para o desequilíbrio, para a desorganização, né, e para a infelicidade do ser humano, né? E o Apelatio, ele traz três apelos, e um deles é pela espiritualidade, esse que nós trazemos hoje, essa necessidade que nós, Rosa Cruzes, vemos como tão importante, né, de que sustente, seja um dos pilares aí que sustente as nossas relações, né, o desenvolvimento do ser humano. Léo, posso fazer um spoiler? Pode sim, ó. Posso? Então, vai lá. Nosso próximo encontro, último domingo de outubro, Apelatio Fraternitatis, parte 2, chamado A Humanidade. Então, Não, vou passar para o encerramento, pode ser? Pode sim. Então, agora nós vamos fazer um exercício. Peço que todos sentem-se confortavelmente, com as costas eretas e as palmas das mãos sobre as coxas. Fechem os olhos e respirem profundamente. Todos sabem que o coração não depende nem do nosso cérebro, nem do nosso sistema nervoso cérebro-espinal. Em outras palavras, ele age independentemente de nossa vontade. É o órgão que, graças ao qual, todo o nosso ser recebe a sua vitalidade material e espiritual. O centro cardíaco é a contraparte psíquica do coração. Ele está situado entre os dois pulmões, no centro do peito. A partir do centro cardíaco se propagam vibrações positivas que emitimos quando estamos felizes ou quando nos encontramos num estado místico mais elevado, especialmente durante um período de meditação ou prece. Inspirem profundamente pelo nariz. Retenham o ar nos pulmões por alguns instantes. Expirem lentamente, visualizando cada um o seu centro cardíaco como uma esfera de luz com uns 15 centímetros de diâmetro. Inspirem, retenham e expirem algumas vezes, cada qual no seu ritmo. Proponho que agora, cada um de nós, pense na importância que atribuímos à espiritualidade,
sobretudo porque o último objetivo de nossa busca é, desde sempre, a conquista do domínio da vida. Acompanhe-me mentalmente em invocação. Deus do meu coração, Deus de minha compreensão, fala em ti, me torna silencioso. A doçura dos teus atos me torna inativo. Ajuda-me na busca do sentido mais profundo da existência e a despertar gradualmente aquilo que há de melhor em mim, dando à minha vida uma orientação espiritualista. Assim seja. Agora todos podem ir voltando, retornando lentamente à consciência objetiva. Mexam os pés, as mãos, retornem. Está feito.